Nessa aula, vamos aprender um pouco mais sobre pincéis. Então, vou vir aqui em File, escolher a opção New, e vou determinar aqui o nome do projeto de pincéis. Vou colocar um artboard mesmo, aqui uma tela vertical, e clicar em OK. Agora eu vou vir em File, Place, e vou trazer aqui uma fotinho da girafa que a gente já andou usando. E eu vou aproveitar também e vir em File Open, abrir aqui o segundo exercício que a gente fez, e pegar aqui o desenho da florzinha. Então, selecionar essa florzinha, Ctrl C, fechar aqui, Ctrl V. No caso, quero só a florzinha sem o contorno, então vou deletar ali o contorno, desagrupando o objeto, selecionando aqui só o contorno. Vou puxar ele lá para cima. Eu quero uma nova cópia dele embaixo, que eu vou vir aqui em Recolor Artwork, vir em Editar, e vou mudar as pétalas aqui para azul. E agora eu vou pegar o pincel de Blob Brush, que é aquele pincel que a gente já andou usando para pintar, que ele pinta uma área, e vou fazer aqui uma mancha de tinta. Vou fazer uns respingos também. Ok, agora eu vou começar da seguinte forma. Eu vou começar usando esse brush aqui, selecionar ele, vou vir no painel Brushes e vou clicar no botão de novo, para criar um novo brush a partir dele. Daí eu vou escolher a opção Art Brush. Vou clicar em OK. Ele vai me trazer diversas opções. Eu vou clicar em OK direto para salvar ele aqui na opção básica. Agora eu vou pegar o brush e vou fazer uma pincelada descendo aqui a minha arte. E aí eu seleciono esse novo pincel. Quando eu der um duplo clique, ele vai trazer a janela novamente para eu alterar. E entre as opções que eu tenho aqui, eu escolho como que vai ser a distorção desse meu brush. Então eu posso escolher aqui que eu quero uma escala proporcional, e vai aumentar vertical e horizontalmente. Se eu quero só esticar de acordo com a pincelada que eu fiz, daí eu posso escolher aqui qual direção que eu quero que ele estique. Ou se eu quero que ele só estique entre as guias, daí eu trago aqui algumas guias, e ele só vai esticar para cima e para baixo dessas guias. Também tem a opção aqui de fazer um flip horizontal e vertical, e um método de colorização. Então eu posso mudar aqui só para o novo rio, mas preservando as sombras, o novo rio, mas preservando a alteração dos rios entre o meu desenho, caso tivesse várias opções de rio. Eu vou deixar aqui em tintes direto, clicar em OK e aplicar. Que daí ali em cima, sempre que eu escolher uma nova cor, só deixo eu selecionar ele primeiro, daí aqui em cima, sempre que eu escolher uma nova cor, ele vai alterar automaticamente. Para essa girafa aqui, eu posso também usar esse mesmo pincel. Então eu venho aqui em novo, também posso escolher aqui Art Brush, dar um OK. E ele só vai pedir que não pode ser uma imagem linkada. Então clique em Embed, e agora eu venho aqui em novo, Art Brush. Uso aqui a direção que eu quero pintar, vou colocar entre as guias, para só afetar aqui o pescoço da girafa, e clicar em OK. Daí eu vou pegar aqui o pincel, e eu consigo pincelar aqui a cabeça da girafa. Além desse daqui, que é o Art Brush, eu também poderia escolher o Scatter Brush. Poderia pegar a cabeça dela aqui, clicar em Novo, escolher aqui a opção de Scatter, clicar em OK, e vou dar um OK direto. Daí eu vou pegar aqui o pincel, e o que esse Scatter faz é espalhar várias versões da cabecinha dela, em vez de simplesmente esticar. E daí se eu venho aqui e dou um duplo clique no pincel, eu posso definir aqui uma variação randômica para cada uma das propriedades. E as propriedades são bem simples, é o tamanho dele, aí teria um mínimo e um máximo, se você escolheu randômico. O espaçamento entre eles, também poderia escolher aqui um mínimo e um máximo. E o quanto que ele vai espalhar para a esquerda e para a direita. E daí você também pode dizer se é relativo à página, que eles vão ficar posicionados, ou ao caminho. Daí, conforme eu vou alterando aqui o posicionamento do caminho, eles vão alterando junto. Daí já posso aproveitar e mudar a rotação deles, para deixar eles aqui de pé. Também vou deixar aqui aleatória a rotação, o mínimo e o máximo, clicar em OK e aplicar. Eu tenho um pincel aqui que faz um monte de girafinhas pela tela. Daqui um Ctrl Z e jogar esse aqui para o ladinho. Esse também. Para esse último aqui, eu vou selecionar primeiro a flor, venho aqui em SWOTs, e eu posso salvar em SWOTs essa imagem. Eu vou clicar aqui e arrastar, e eu salvei ela ali. Vou pegar aqui a segunda, clicar e arrastar, e eu salvei também. Quando eu salvo um desenho aqui em cima, é a mesma coisa que eu criar um pattern. Se eu até vir aqui e escolher um desses desenhos que estão em SWOTs, como cor de preenchimento, eu preencho um pattern. Eu vou deletar eles ali. E o que eu quero fazer é criar um novo tipo de pincel,
E esse novo pincel vai se chamar Pattern Brush. Escolha aqui Pattern Brush, clique em OK. E daí eu posso dizer aqui o que vão estar nas quinas, quina externa e interna. Eu vou colocar aqui sempre os vermelhos nas pontas. E para encher os espaços eu vou colocar os azuis. Posso escolher também um inicial e um final, se eu quisesse que fosse alguma coisa diferente. Por exemplo, no inicial e final pode ser aqui o vermelho também. Daí eu clico em OK. E se eu pego aqui meu pincel, e eu vou fazer aqui um desenho bem geométrico, eu tenho aqui ó, os vermelhos na ponta, no meio os azuis. Eu vou dar um Ctrl Z e vou desenhar aqui um quadrado. E nesse quadrado, eu vou deixar aqui sem preenchimento, mas no contorno eu vou escolher esse pincel. E daí eu tenho aqui ó, nas pontas vermelhos, no centro azul. Também posso dar um duplo clique e alterar propriedades, como por exemplo o tamanho. Aí eles vão ficar menorzinhos. Eu posso escolher aqui como que ele vai esticar os objetos para caberem ali. E o método de colorização. Posso mudar aqui só os tints, ele substitui totalmente para a cor que eu escolhesse lá em cima. Tints e Shades, ele obedece pelo menos aqui a alteração de brilho, mas usando o Hue lá de cima. Ou só Hue Shift, e ele vai fazer uma relação entre o principal e os outros para ir alterando o hue de cor dos meus objetos. Clique em OK, aplicar, e ele vai tentando manter uma relação cromática entre as variações de hue.